Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é terça-feira, dia 14 de julho de 2026 e está no ar mais um ABC Cast, aquele resumo super rápido, direto e sempre sem enrolação, para você entender o que realmente importa, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou, por que não, no mundo, né? Nesse final de noite, a gente começa com as engrenagens já a todo vapor, ritmo lá no alto para descomplicar o seu final de dia. Mas para organizar esse caos informativo e encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante, nós destacamos algumas coisas aqui para você. E como por aqui a notícia não para nunca, é óbvio que nós estamos para te manter informado sobre tudo o que está acontecendo. Seja no ABC, São Paulo, Brasil, mundo, eu sou Mariana Fante e divido os microfones, as bancadas e, claro, as opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP, boa noite. Boa noite. Hello, Mari. Olá, pessoal. Boa noite a todo mundo. Um excelente final de noite para ti que ainda tá correndo na janta ou se preparando pro dia de amanhã. E hoje no programa a gente destrincha aquele xadrez político e as decisões de bastidores que impactam direto na tua vida. E hoje a gente vai iniciar falando sobre a Espanha, que venceu a França e já está na final. E também o simbolismo histórico na disputa entre Argentina e Inglaterra. E olha, ainda tem um embate jurídico e político logo após a suspensão das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai e ex-presidente Jair Bolsonaro. A escalada também de tensão em Hormuz e a decisão do governo Lula de aumentar o etanol na gasolina. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já está começando. E a Espanha garantiu a vaga na final da Copa do Mundo e a Argentina tenta resgatar a mística de 1986. É isso mesmo, pessoal. A Espanha é a primeira finalista da Copa do Mundo de 26 a vencer a França por 2-0 no AT&T Stadium em Dallas. Dominante desde o apito inicial, a seleção espanhola ditou o ritmo de jogo e anulou as principais armas francesas, abrindo então o placar com um pênalti cobrado por Mikel Oyarzabal e consolidando a vitória, no segundo tempo com um belo gol de Pedro Porro. Enquanto o craque Kylian Mbappé terminou a partida isolado e sem conseguir finalizar uma única bola em direção ao gol. E do outro lado da chave, a Argentina decidiu recorrer à história e à superstição antes de enfrentar a Inglaterra pela semifinal nesta quarta-feira. A seleção sul-americana solicitou e obteve a autorização da FIFA para jogar com seu segundo uniforme, a camisa azul escura, repetindo exatamente a vestimenta da mítica vitória nas quartas de final da Copa de 1986, quando Diego Armando Maradona assinou aquele polêmico gol, a mão de Deus ou La Mano de Dios, um dos gols mais emblemáticos da história dos mundiais. Fora das quatro linhas, os bastidores do futebol fervilham com uma mobilização de várias federações da UEFA contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Dirigentes europeus articulam apoiar uma candidatura de oposição para a eleição de 2027, motivados por um forte descontentamento que se acirrou logo após Infantino supostamente receber pressões do presidente norte-americano Donald Trump para anular a suspensão de um jogador dos Estados Unidos durante o torneio. A interferência política acusada pela UEFA de ter, abre aspas, cruzado uma linha vermelha, fecha aspas, abriu um caminho para potenciais adversários à liderança de Infantino nas próximas eleições presidenciais. E um dos nomes é o proprietário do Legia Varsóvia, Dariusz Miłowski. Além disso, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, evidenciando que o controle geopolítico do futebol mundial está sob intensa disputa enquanto a bola rola nos gramados norte-americanos. Mari, essa disputa de futebol, superstição e geopolítica demonstra que o esporte nunca é apenas o jogo nas quatro linhas. Enquanto a Argentina tenta de maneira legítima resgatar a mítica do Maradona e de um país que se agigantou diante de uma potência histórica em 86, nos bastidores o que a gente vê é a clássica cartolagem mais pura, jogando contra o próprio campeonato de influência. A FIFA do Infantino, que sempre se vendeu como um território neutro, mostra as costuras cedendo ao lobby de Washington. E usar a camisa azul para buscar a vitória é um belo gesto poético dos argentinos.
mas no grande tabuleiro do poder, quem dita as regras do jogo ainda são os mesmos que vestem terno e negociam o futebol por detrás das cortinas, hein, Márcio? Isso aí, JP. Eu quero pegar já o gancho aí, indo na esteira que você citou da geopolítica no futebol. Eu não me lembro aí de ter assistido ou acompanhado a uma Copa com tantas polêmicas, né, e interferências por conta justamente do que está acontecendo na geopolítica mundial, né? Desde o começo, então, uma série de seleções tiveram sérios problemas para entrar nos Estados Unidos, por exemplo, passando por revistas absurdas ou até mesmo outros familiares que não conseguiram visto para ir acompanhar os jogadores, né? Justamente também por taxas absurdas sendo cobradas, veja só, para você conseguir um visto, né? Para poder entrar no país. Então, realmente, essa Copa aí trouxe muito mais do que só a bola no pé e todo esse talento dos jogadores em campo. E agora, chegando no giro de notícias, a gente abre um pouco o espaço para falar sobre curso gratuito de design em madeira e metal que abre vagas em Rio Preto. E se você quer aprender uma nova profissão ou começar a empreender, estão abertas as inscrições para o curso gratuito de design de objetos em madeira e metal em São José do Rio Preto. É longe, hein? A formação chamada Oficina dos Sonhos tem 196 horas de aulas presenciais e oferece todo o material prático sem custo algum. Quem tiver a partir de 18 anos de idade pode se inscrever até o dia 28 de julho. As aulas começam no dia 5 de agosto e acontecem na Nação Valquírias, que fica na rua Pascoal de Crescenzo, número 599, no Jardim Itapema. O curso tem turmas à tarde também, das 2 até as 5, e à noite, das 6h30 às 9h30. E para garantir a sua vaga ou tirar dúvidas, acesse o portal brasil.un.org/pt-br/SDGS e faça já o seu cadastro. Vou repetir porque foi um trava-língua, hein? Tá com a caneta ou lápis apostos aí? brasil.un.org/pt-br/SDGS. Santo André abre inscrições gratuitas para capacitação de mulheres empreendedoras. E atenção para as mulheres de Santo André que desejam iniciar ou melhorar o próprio negócio. A Prefeitura está abrindo 40 vagas gratuitas para o circuito Mulheres Empreendedoras, que será realizado presencialmente no CRAS Vila Luzita. As aulas ocorrem nos dias 20, 22, 24, 27 e 29 de julho, sempre a partir das 13h30 a 1h30 da tarde. E para participar é preciso ter mais de 18 anos, fazer a inscrição pela internet e durante o curso de 32 horas, as alunas irão aprender sobre inteligência emocional, finanças e estratégias de marketing. O CRAS Vila Luzita fica na Avenida São Bernardo do Campo, número 171, e para fazer a sua inscrição de graça, basta acessar o link oficial da Prefeitura, que nós deixamos disponíveis lá na matéria do nosso portal ABC do ABC. E o Museu da Energia de São Paulo lança a programação gratuita de férias. Para os pais que buscam diversão e aprendizado gratuito para os filhos nestas férias de julho, o Museu da Energia de São Paulo preparou um evento especial. É o Circuito com Energia, um jogo cooperativo de perguntas e respostas sobre ciência e sustentabilidade que acontece no dia 17 de julho, uma sexta-feira, das 15 horas às 16, ou 3 da tarde até as 4 da tarde. A atividade é totalmente gratuita, voltada para o público infanto-juvenil, mas atenção, hein? As vagas são limitadas a apenas 30 participantes. O museu fica na Alameda Cleveland, número 601, no bairro Campos Elíseos, na capital paulista. Para garantir a participação, a dica é chegar com antecedência ao local ou enviar um e-mail para saopaulo@museudaenergia.org.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com curso de marcenaria em Rio Preto, capacitação para mulheres em Santo André e o lazer científico em São Paulo. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. Vamos falar de cultura, pessoal? O Drops do dia é cinema, com ninguém mais, ninguém menos que ele, Josh, com uma baita dica, então, aí para quem é um cinéfilo, amante de cinema, não é mesmo? Vamos ver aí, então, porque parece que tem filme com a Zezé Mota, um filme brasileiro aí que tá nas dicas de hoje. Oi, pessoal! Em uma semana onde todos os olhos se voltam para a estreia de Odisseia,
tem um clássico retornando aos cinemas remasterizado em 4K, e ele é imperdível para todas as últimas gerações de cinéfilos. Eu tô falando de Chica da Silva, a obra-prima de Cacá Diegues, lançada originalmente há 50 anos atrás. A Zezé Mota brilha no papel da escravizada que desafiou as estruturas coloniais no século XVIII pelo amor e pelo poder. Esse filme não é apenas um marco do cinema novo, ele é um dos maiores sucessos de bilheteria da nossa história e redefiniu a representação do protagonismo negro nas telas brasileiras. Ver essa obra em 4K é uma experiência completamente nova. As cores do figurino, a trilha sonora icônica do Jorge Benjor e a fotografia ganham uma nitidez que a gente nunca viu antes. É a chance de assistir ao nosso patrimônio cultural com a qualidade técnica que ele sempre mereceu. Então, divida sua pipoca entre os grandes lançamentos de Hollywood e valorize o que é nosso. Corra para o cinema mais próximo e redescubra a força desse clássico absoluto. Um abraço e bom filme! Valeu demais pela dica, Josh. Poder revisitar um clássico absoluto como Chica da Silva com essa qualidade técnica é fundamental para celebrar e manter viva a força do nosso cinema nacional. Muito obrigado por trazer essa pérola pra gente. Um grande abraço e uma excelente semana pra ti. E agora, seguindo com as nossas notícias, bolsonaristas criticam decisão de Moraes e comparam o caso com cartas de Lula na prisão. Aliados do senador Flávio Bolsonaro intensificaram as críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que suspendeu por 90 dias as visitas do parlamentar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar. A medida judicial foi tomada após Flávio ler publicamente uma carta de seu pai, o que o ministro interpretou como violação da restrição de uso de redes sociais por meio de terceiros. A oposição rapidamente foi comparada ao caso das cartas divulgadas pelo atual presidente Lula entre 2018 e 2019, quando esteve preso em Curitiba. E a pré-campanha de Flávio Bolsonaro anunciou que irá recorrer ao STF para tentar reverter a proibição, argumentando que a decisão prejudica a coordenação estratégica para o pleito eleitoral e viola preceitos democráticos básicos. O coordenador da campanha, o senador Rogério Marinho, classificou a medida como, abre aspas, desproporcional e autoritária, fecha aspas, enquanto a defesa jurídica de Flávio alega que o veto impede a comunicação profissional entre cliente e advogado, uma vez que o senador está formalmente registrado como parte da equipe de defesa do seu pai, Jair Bolsonaro. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, também ingressou com um pedido junto ao ministro Alexandre de Moraes para que as visitas sejam liberadas para fins estritamente profissionais, garantindo o direito constitucional à defesa. Nos bastidores do Congresso, parlamentares do Centrão e até adversários políticos apontam que, embora a restrição traga pouca mudança prática nas urnas, ela acaba alimentando a narrativa de perseguição do clã Bolsonaro e impulsiona a militância às vésperas da campanha. Paralelamente, analistas apontam que a divulgação da carta pode ter sido uma estratégia deliberada da pré-campanha para gerar o que chamam de, abre aspas, vitimização eleitoral, fecha aspas. Enquanto rumores internos entre aliados da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sugerem que a atitude de Flávio expôs desnecessariamente o ex-presidente a um risco de retorno à prisão em regime fechado, aprofundando as tensões internas da organização do partido. E Mari e ouvintes, isso acabou virando um verdadeiro reality show jurídico. De um lado, a gente tem a pré-campanha bolsonarista que força as regras da prisão domiciliar de propósito, somente para criar um ar de vitimização e palanque. Do outro, o STF morde a isca e entrega de bandeja a narrativa que eles estavam querendo, a paridade com o caso do Lula. Quando o presidente estava preso em 2018, ele enviava cartas de maneira livre para a militância. Agora, ao barrar até o contato entre o pai e o filho advogado, o Supremo estica a corda e dá a munição perfeita para o discurso do 2 pesos e 2 medidas. E a OAB também tem toda a razão em reclamar das prerrogativas, mas o duro mesmo é ver o país real esquecido, enquanto a política segue assim, sendo sequestrada por essa disputa eterna de 2 narrativas. Isso mesmo, JP. Hoje eu só endosso aí em gênero, número e grau todas as suas colocações e sigo para o internacional, porque a tensão no Oriente Médio dispara o petróleo e o governo Lula eleva o etanol na gasolina.
O presidente norte-americano Donald Trump recuou da proposta de cobrar uma taxa de 20% das embarcações que cruzam o Estreito de Hormuz, após forte reação negativa de aliados e especialistas internacionais, optando então por sugerir acordos de investimento com os estados do Golfo. No entanto, a tensão militar disparou com a retomada do bloqueio naval nos Estados Unidos aos portos iranianos e novas trocas de ataques com mísseis e drones que atingiram a Jordânia, o Bahrein e petroleiros nas águas de Omã, reduzindo drasticamente o tráfego marítimo regional. E a escalada militar fez o preço do barril do petróleo do tipo Brent disparar mais de 5%, ultrapassando a marca dos $85, acumulando uma alta de $10 em apenas 2 dias, em resposta direta a esse choque internacional de preços. E para mitigar os impactos nas bombas brasileiras, o governo do presidente Lula anunciou um aumento temporário da mistura de etanol na gasolina comum de 30% para 32%, válida por 180 dias a partir do dia 1º de agosto. E o Ministério de Minas e Energia estima que a medida possa gerar uma economia de até 450 milhões de litros em importações de combustíveis e reduzir em cerca de 3 centavos o preço do litro de gasolina na bomba. Contudo, a decisão foi recebida com ressalvas por entidades do setor automotivo e distribuidoras. A Anfávia alertou em carta ao governo sobre o risco de degradação e corrosão de componentes mecânicos em motores mais antigos ou motocicletas não testados formalmente para o teor de 32% de etanol. E além disso, o Conselho Nacional de Política Energética também determinou que a mistura obrigatória de 15% de biodiesel ao diesel comercializado no Brasil seja abastecida de forma 100% nacional, proibindo temporariamente as importações do produto. A movimentação reflete a urgência do governo em manter a estabilidade econômica interna frente a um cenário externo caótico. E ciente que a volatilidade dos combustíveis é um fator crítico para a inflação e a própria popularidade política do executivo. E Mari, ouvintes, é fascinante e também assustador notar que um míssil disparado a milhares de quilômetros de distância no Golfo Pérsico dita diretamente a fórmula química daquilo que a gente coloca no tanque do carro, aqui no ABC, no São Paulo ou no resto do Brasil. O recuo do Trump sobre o pedágio ilegal em Hormuz revela a volatilidade de um líder que governa por meio de blefes em rede social, mas o bloqueio naval é real e sufoca o nosso comércio global. A resposta do governo brasileiro ao elevar a mistura de etanol é uma jogada pragmática de sobrevivência política frente à inflação, mas o que acende o sinal de alerta é sobre a falta de estudos técnicos profundos de durabilidade da nossa frota. Mais uma vez, o consumidor brasileiro, Mari, é colocado no papel de cobaia e amortecedor de crise geopolítica provocada por potência nuclear, viciada no ouro preto mais disputado do planeta, né? É isso mesmo, JP. Infelizmente, a gente tem toda essa ressonância, né? O mundo funciona muito como uma caixa de som que acaba ecoando pelos 4 cantos, e aqui no Brasil não foi diferente, e acaba trazendo uma série de dores, né, ou até mesmo escancarando dores da política brasileira, como essa mesma que você trouxe agora, dessa questão relativa aos combustíveis, que também a gente já vive esse impasse, não é de hoje, não é mesmo? Antes mesmo de toda essa guerra se intensificar dessa forma no Oriente Médio, a gente já sabia e sabe que o consumidor sofre aos mandos e desmandos aí dos políticos, não é mesmo? Agora sim a gente vai fazer uma pausa no ritmo para entrar no nosso quadro queridinho. Você que acompanha o ABCcast já sabe, é o Quem Disse Isso. E por aqui a gente traz uma frase de peso para você refletir, quem sabe tentar descobrir de quem é a autoria. Então, manda pra cá o texto de hoje, JP. É isso aí, Mari. A frase de hoje, ela vem do universo da literatura e de uma voz que entende muito sobre a nossa essência e como a gente se relaciona com as batalhas do dia a dia. Então, ouve só. O que nos define como seres humanos livres e políticos nasce dentro da nossa capacidade de contar a verdade sobre quem somos. Repetindo, o que nos define como seres humanos livres e políticos nasce dentro da nossa capacidade de contar a verdade sobre quem nós somos. E aí, Mari, será que tem como adivinhar quem é a mente por trás da lição de hoje?
Olha, JP, confesso que hoje a dica não tá tão fácil não, viu? Mas vamos lá, tem alguns spoilers. Escritora italiana mais aclamada e misteriosa da atualidade, conquistou o mundo com histórias intensas e cruas sobre amizade, conflitos do cotidiano, tudo isso. Aí acredito que já começou a ficar um pouco mais fácil, o cenário começou a se desenhar com algumas opções na cabeça de quem tem nos ouvido, né? Essa reflexão profunda é da gigante Elena Ferrante. Ela escreveu isso para lembrar que antes de qualquer manifesto ou protesto no mundo lá fora, a verdadeira liberdade nasce da nossa coragem de encarar a realidade e sermos honestos sobre a nossa própria essência. Perfeito, Mari. E a Ferrante, ela toca na nossa ferida, né? Ela, falando sobre essa verdadeira liberdade que só existe quando a gente abandona as aparências e tem coragem de contar a verdade sobre quem nós somos. A gente viu a fuga da verdade em todo o programa de hoje, sendo na cartolagem da FIFA, fingindo neutralidade enquanto cede pressões dos bastidores, ou mesmo no teatro da política nacional, onde forçam essa quebra de regras só para fabricar uma vitimização, e lá fora com o Trump vestindo a máscara de protetor para quem quiser acreditar, enquanto brincam de guerra pelo petróleo e deixa a verdadeira consequência estourar pelo resto do mundo, direto do tanque do trabalhador. E é justamente para rasgar essa maquiagem e expor as entranhas da nossa realidade que o nosso jornalismo desmonta esse tipo de roteiro, porque bem ao estilo visceral da Ferrante, a gente não tá aqui para alisar a superfície, mas para arrancar as máscaras de quem te vende uma ficção em política barata como se fosse vida real. É isso ou não é, Mari? Sem dúvida nenhuma, é isso aí, JP, é com essa magnífica reflexão que nós finalizamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar daqui de segunda a sexta, ou acompanhar também os nossos produtos como o ABCcast Conexões, que sai aos sábados, o Cine ABC Metrópolis, que sai às sextas-feiras, nós estamos disponíveis em todas as plataformas, YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, enfim, basta você nos buscar e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. E ó, não esquece de mandar a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então aproveita pra seguir a gente lá no Instagram também. É o ABC do ABC _oficial, porque caramba, tu já tá mais do que avisado, a nossa conversa não termina por aqui. Não termina não, JP. E lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando, qualquer assunto, basta acessar o site também, hein? Tem o abcdoabc.com.br, lá sempre tem notícias super fresquinhas de última hora pra você. É isso aí. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra você que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado. E claro, dentro daquele mesmo compromisso de sempre. Seguir com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Até amanhã. Esse podcast é uma apresentação do portal ABC, do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.